É isso aí, pessoal. Agora a gente continua com a parte 2 da aula da base de cálculo do nosso ICMS. Vamos lá? Vamos estudar junto? Qual que seria então a base de cálculo do nosso DIFAL? Vai na telinha para a gente ver então essa primeira parte dessa segunda aula aí de base de cálculo, né? O artigo 43, parágrafo 8º, vai falar assim, ó. Para o cálculo da parcela do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual, devido ao Estado de Minas Gerais, será utilizado o seguinte: se for uma alíquota interestadual na situação do consumidor final, né, para uso, consumo ou ativo permanente, eu já botei até aqui para você, ó. Pegue o valor da operação, que será então excluído o valor do imposto correspondente à operação interestadual. Do valor da operação será então excluído o valor do imposto correspondente à operação interestadual. Aí dessa subtração será incluído o valor do imposto considerando a alíquota interna a consumidor final estabelecido nesse estado para a mercadoria. Então você vai, a princípio, tirar o que foi pago de imposto da operação interestadual e vai acrescentar o que deveria ser pago de imposto na operação interna. É como se você falasse, né, interna menos a interestadual, mas ele faz de uma forma um pouco diferente aqui para você. Do valor obtido, então, interna menos interestadual, né, o valor da operação, será aplicada, então, a alíquota interna a consumidor final estabelecida no A2, nesse estado, para a mercadoria. O imposto devido corresponderá à diferença positiva entre o valor obtido na forma da linha B e o valor do imposto relativo à operação interestadual, assim considerado o valor resultante da aplicação da alíquota interestadual sobre o valor da operação de que trata sob a linha A1 antes da exclusão do imposto. Então, o negócio fica meio encrespado aqui, né? Porque a princípio parece assim um cálculo um pouco diferente, né, do que seria aí o que a gente vê normalmente, né, em alguns outros estados, né? Mas aqui ele está querendo dizer, né, é, como que funciona essa, essa forma, né, de calcular o DIFAL aí para o contribuinte, né? Então, essa forma para calcular o DIFAL para o contribuinte, inclusive está bem de acordo com o que está previsto lá na Lei Candir, né? Quer dizer, são situações aí de acordo com o que está previsto na nossa lei complementar, né, 87/96. Então, como ele cita aqui para nós, né, essas alterações elas vieram em 2021. Então você tem lá, pegue o valor da operação, tire o valor do imposto correspondente à operação interestadual. Aí, desse resultado, você inclui o valor do imposto correspondente à alíquota interna no destino. Aí você vai lá e agora, sobre esse valor alcançado, você aplica a alíquota interna ao consumidor final. Por que eu estou tirando o ICMS interestadual e estou botando o ICMS interno? Porque lembre-se que o ICMS tem que entrar por dentro dele mesmo, inclusive o ICMS faz parte da base de cálculo dele mesmo, inclusive na importação. Então, por isso que ele está tirando o interestadual, porque a princípio vai ficar para o estado de origem, e está colocando o interno, que é a princípio. Então, você está enxertando a base de cálculo do ICMS do DIFAL com o ICMS interno, que é maior que o interestadual. Tá certo? Aí, depois que você vai calcular, então, o DIFAL propriamente dito, você vai pegar aquela base de cálculo, aplicar a alíquota interestadual, né? Da diferença positiva, você vai aplicar. Aí você tem os resultados, você vai, a princípio, aplicar a alíquota interestadual sobre o valor da operação, né? E aí o que acontece? Para fins ainda. Perdão. Vamos continuar aqui, ó. Sobre o valor obtido na linha A2, que é o valor da operação menos ICMS interestadual mais ICMS interno, será aplicado a alíquota interna. Beleza. Agora, o imposto correspondente, né, a diferença positiva entre o valor obtido na forma da linha B e o valor do imposto que já foi pago na operação interestadual, assim, entendido como... Então, na verdade, vamos fazer aqui uma
Vamos tentar fazer aqui por escrito aqui, ó. Valor da operação menos ICMS inter, vou chamar de inter, que é o interestadual, mais o ICMS intra. Essa vai ser a nossa base de cálculo. Então, isso está aqui, no A1 e A2. Aí depois ele fala, pegue essa base de cálculo, né, e multiplique pela alíquota interna. Então, pegue isso aqui e multiplique pela alíquota intra. Beleza? Aí depois ele fala, esse valor que você encontrou é o ICMS. É o ICMS. Que a princípio seria devido internamente. Só que eu quero o DIFAL. Então o DIFAL vai ser esse ICMS intra que você acabou de achar, que é aquela base de cálculo andona vezes a alíquota interestadual, menos o ICMS inter que já foi recolhido para o estado de origem. Tá certo? Então é isso que ele diz aqui. Fechou? Acho que fazendo a fórmula fica mais fácil, né? Então primeiro você descobre o ICMS, pega o valor da operação, tira o ICMS interestadual e acrescenta o interestadual, multiplica pela alíquota interna do estado de Minas, e aí você pega e você conseguiu então esse ICMS, tira do ICMS que já foi pago interestadualmente, temos o DIFAL. Tá bom? E se for para um não contribuinte? DIFAL para o não contribuinte, como ele cita aqui. Aí você vai pegar o quê? Valor da operação prestação será incluído ao valor do imposto considerado a alíquota intra a consumidor final estabelecido nesse estado para mercadoria ou serviço. Sobre o valor obtido na linha A será aplicada a alíquota interestadual. Sobre o valor obtido na forma da linha A será aplicada a alíquota interna estabelecida para a operação prestação ao consumidor final nesse estado. O imposto vai ser diferença positiva entre os valores obtidos nas formas das linhas B e C. Lembrando que aqui tudo é feito por uma pessoa só, por isso que ele não tem duas bases de cálculo e tudo mais. Então ele pega o valor da operação. Deixa eu pegar aqui, ó. Apagar aqui. Pega o valor da operação, multiplica pela alíquota intra menos a alíquota inter. E quando ele fala, pega o valor da operação, multiplica por 1, depois pega o valor da operação, multiplica por outro, eu posso botar em evidência, né? E já sai direto aqui o DIFAL. Diferença positiva entre os valores obtidos na linha C e D. Pegue o valor da operação e multiplique pela alíquota interestadual. Pegue o valor da operação e multiplique pela alíquota interna. Fechou. É mais simples aqui de fazer. Tudo bem? Por DIFAL para o não contribuinte? Entendi, Tudão. Na realidade, isso aqui pode cair na prova, né, professor? Pode cair na prova, sim. Os caras podem fazer, inclusive, questão com cobrança disso, até mesmo na discursiva. Tá bom? Você vai falar assim, absurdo, Danão, isso aí cair na discursiva. Vai lá na Cefaz Alagoas, vê lá o que o pessoal colocou na discursiva. Os caras, às vezes, colocam a questão prática do concurso na prova discursiva, né? Como foi lá de substituição tributária e antecipação tributária. Vamos lá. Nas hipóteses ainda do parágrafo 8º, caso as operações ou prestações interestaduais ou internas estejam alcançadas por algum tipo de isenção ou até mesmo uma redução de base de cálculo, para o cálculo do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual, será observado o seguinte: caso a operação ou prestação interestadual seja alcançada por alguma isenção ou redução de base de cálculo, na unidade da federação de origem, concedida nos termos da Lei Complementar Federal 24.975, ou reinstituída com observância da Lei Complementar 160 de 2017 e o Convênio ICMS 190 de 2017, o imposto devido será calculado na forma do inciso 1 do parágrafo 8º, em se tratando de operação destinada a contribuinte do imposto, ou do inciso 2 do mesmo parágrafo, em se tratando da operação ou prestação destinada a não contribuinte do imposto. Né? Então, na verdade, é interessante que você vai usar a redução para aquela parte relacionada à interestadual, porque é na origem que está acontecendo a redução, ou a isenção, vamos dizer assim. Né? Então, vai interferir no cálculo só na parte relacionada à tributação interestadual. Né? Agora, 2. Caso a operação ou prestação interna a consumidor final nesse estado seja, aqui em Minas Gerais, por exemplo, seja alcançada por redução da base de cálculo, aí sim, incluir para fim do exposto no artigo 49 deste regulamento
ao valor da operação ou prestação, o valor do imposto, considerando a alíquota interna, consumidor final, estabelecida para mercadoria ou serviço na unidade da federação de destino. Né? Então, você vai pegar o valor da operação ou prestação, considerando a alíquota interna, consumidor final, no destino. Sobre o valor auferido na linha A, você aplica o percentual previsto para a redução de base de cálculo. Vamos imaginar que a redução de base de cálculo seja de 40%. Então, você tira os 40%, só tributa 60%. Sobre a base de cálculo reduzida, será aplicada a alíquota interna estabelecida para a operação prestação consumidor final. O imposto devido corresponderá à diferença positiva entre esse valor e o resultante da alíquota interestadual sobre o valor da operação prestação. Então vai ser assim, alguma coisa como, nesse exemplo que eu dei numérico, seria assim, ó, valor da operação vezes 60%, que a redução foi de 40%, vezes a alíquota intra, que é dentro do Estado, menos o valor da operação vezes a alíquota inter, que é a alíquota que vem interestadual. Seria alguma coisa nesse sentido. Ou seja, eu só vou levar em consideração a redução de base de cálculo na parte relacionada ao estado de destino, que é justamente a alíquota interna de Minas Gerais. Tá certo? Caso, então, a operação ou prestação interna a consumidor final nesse estado seja alcançada por isenção, não será devida a parcela do imposto que trata esse parágrafo. Então, não teremos aí, né, se for uma isenção, não tem default, né, porque aí vai ser zero menos alguma coisa, né, vai ficar negativo o valor. Nas hipóteses dos parágrafos 8º e 9º, então agora a gente vai ter o Fundo de Erradicação e Combate à Pobreza aqui no estado de Minas Gerais, que é uma realidade. Parágrafo 10 aqui do artigo 43 vai falar sobre ele. A alíquota interna consumidor final estabelecida nesse estado para a operação considerará também o adicional de 2 pontos percentuais nas alíquotas previstas para operações internas de que trata o artigo 12A da Lei 6763 de 1975, estabelecido para fins do disposto no artigo 82, parágrafo 1º, do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição da República. Que fundo é esse, professor? O Fundo de Erradicação e Combate à Pobreza é um fundo determinado pela Constituição Federal. Os estados têm que aderir. O artigo 82 do ADCT lá comanda essa informação e o estado de Minas Gerais já aderiu. Então, na realidade, você tem um adicional para produtos determinados de mais 2%, e esse adicional vai ser considerado, inclusive, quando alguém vender para, né, um contribuinte ou não contribuinte, consumidor final aqui no estado. Então, quem for vender para o estado de Minas Gerais tem que saber que, além da alíquota de 18%, pode ter, ou da alíquota prevista para o produto, pode ter um adicional de alíquota de mais 2%, que é justamente um adicional que é uma exceção constitucional, porque a receita de imposto não pode ser vinculada a nenhum órgão, fundo ou despesa. Mas, no final das contas, essa receita de impostos, né, desse ICMS, vai ser vinculada a um fundo de erradicação e combate à pobreza no Brasil. Então, tem uma finalidade, que a princípio é vedada constitucionalmente, mas é uma exceção constitucional. Tudo bem? Por isso que ela é permitida. Tá bom? Porque a própria Constituição assim prevê. Para o cálculo da parcela do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e interestadual, na hipótese do inciso número 11 do artigo 1º deste regulamento, será aplicado sobre a base de cálculo o percentual equivalente à diferença entre a alíquota interna estabelecida para a prestação ao consumidor final nesse estado e a interestadual. É sempre assim, né? O default calculado entre a diferença de alíquotas. O disposto ainda nos parágrafos 8º ao 10 também se aplica ao contribuinte enquadrado como microempresa ou EPP, ou seja, toma cuidado, mesmo que o destinatário final seja microempresa ou empresa de pequeno porte, tem que pagar o DIFAL, se ele for contribuinte do imposto, vai pagar o DIFAL por fora do Simples Nacional. Vou falar de novo, hein? Microempresa e EPP tem que pagar DIFAL por fora do Simples Nacional, não entra na conta normal do Simples, é por fora do Simples, tá legal? Na operação interestadual destinada a consumidor final não contribuinte do imposto, localizado em outra unidade da federação, ou na prestação interestadual de serviços com destino a outra unidade da federação, tomada por consumidor final não contribuinte do imposto, o contribuinte mineiro que promover a operação ou prestação para o cálculo do imposto devido a este estado deverá... Veja, então eu estou falando agora numa venda para um não contribuinte consumidor final, né? Ou um não contribuinte consumidor final da prestação de serviço. O contribuinte mineiro, que promover a operação ou prestação,
Então, ele está fazendo a operação para o outro estado. Deverá incluir, para fins do disposto no artigo 49 desse regulamento, ao valor da operação ou prestação, o valor do imposto considerando a alíquota interna consumidor final estabelecida para a mercadoria ou serviço da unidade de federação de destino e aplicar a alíquota interestadual conforme previsto na forma do inciso número 1. Então, na verdade, o contribuinte mineiro agora é que vai, se for para o não contribuinte, ele vai ter que, a princípio, aplicar sobre o valor da operação a alíquota interna do estado de destino e também calcular o imposto devido para o estado de Minas Gerais, né? Então, ele já sabe o que vai acontecer ali, que é o diferencial de alíquota. Então, ele vai pagar o DIFAL para o destino e vai pagar o imposto para Minas Gerais também. O disposto parágrafo 13 deste artigo não se aplica às operações ou prestações interestaduais promovidas por contribuinte enquadrado como microempresa ou EPP. O Supremo Tribunal Federal declarou que quando a saída for interestadual, né, e a microempresa ou EPP tenha que pagar essa situação para o não contribuinte somente, então, quando a microempresa ou empresa de pequeno porte for mandar para outro estado, para o não contribuinte do imposto, aí, meu querido, nesta situação hipotética, né, mandou para outro estado, para o não contribuinte, nós vamos dizer que estamos numa situação onde não vai ser possível cobrar esse DIFAL. Então, o DIFAL para o não contribuinte, pago por uma microempresa PP, está dispensado hoje em todo o território nacional e a legislação aqui de Minas Gerais já prevê essa situação. Tudo bem? Então é diferente. Se a microempresa PP fosse a consumidora final, então elas teriam que pagar o DIFAL por fora. Então, se fosse o contrário, uma empresa comum de outro estado mandando para a microempresa PP, aí a microempresa PP paga DIFAL por fora do Simples. Mas não é o caso aqui. Eu estou falando agora que a microempresa PP vendem de forma interestadual para o não contribuinte. Então, elas ficaram dispensadas do pagamento desse DIFAL. Caso a operação ou prestação interestadual seja alcançada por isenção ou redução da base de cálculo na unidade da federação de origem, concedida em desacordo com a Lei Complementar 24/75, não restituída pela Lei Complementar 160 de 2017, pelo Convênio ICMS 190 de 2017. Então, na verdade, a operação foi alcançada por isenção ou redução de base de cálculo, mas que não foram, a princípio, concedidas conforme a Constituição Federal pede, né? E de acordo com a Lei Complementar. O imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e interestadual devido ao Estado será calculado nos termos dos parágrafos 8º a 11, normalmente. Caso em que o valor do imposto a ser utilizado a título de alíquota interestadual consistirá naquela que reflita a carga tributária efetivamente cobrada pelo Estado de origem. Então, quando for falar da alíquota interestadual, a gente vai usar a carga tributária efetivamente cobrada. Pode ser que ela tenha sido menor até do que realmente aquela que a lei complementar prevê. Mas eu vou usar até a menor, né? Porque para a gente poder levar em consideração aí a situação de ele ter tributado a menor. Agora, o artigo 43, parágrafo 16, ele fala assim, ó, a redução da base de cálculo e isenção concedida a determinada mercadoria sob a condição de ter sido produzida nesse estado não será considerada no cálculo do imposto correspondente a DIFAL. Então, se houver alguma redução porque aquela mercadoria foi produzida no estado de Minas Gerais, isso não será considerado no cálculo do DIFAL. O disposto ainda no parágrafo 15 se aplica também nos casos em que a operação ou prestação interestadual estiver alcançada por não incidência, concedida pela unidade da federação de origem, sem a previsão em lei complementar. Tá certo? Continuando. Artigo 43, parágrafo 18. Na hipótese da linha E do inciso 1 do caput, quando da impossibilidade de individualizar por item o valor dos componentes integrantes da base de cálculo do ICMS, numa operação que venha do exterior, deve-se utilizar o seguinte critério de rateio. Então, por exemplo, né, no caso do adicional de frete ou renovação da marinha mercante, peso líquido do bem ou mercadoria indicado em cada item, né, a que se refere a linha E do inciso 1 e 1. Quanto ao valor aduaneiro do bem ou mercadoria indicado em cada item na operação de importação relativamente aos demais casos previstos nas alíneas demais, E2 a E4. Então, o adicional de frete para marinha mercante vai ser vinculado ao peso líquido de cada bem ou mercadoria. E os demais quanto ao valor aduaneiro do bem ou mercadoria.
O valor dos componentes integrantes da base de cálculo do ICMS será calculado pela divisão do valor total, proporcionalmente ao item, tributado ou não, de acordo com critérios definidos no referido parágrafo. Os critérios previstos no parágrafo 18 e 19 aplicam-se apenas às importações realizadas por meio da Declaração Única de Importação, a do INPE. Galera, a do INPE veio para substituir a DI, mas ela não substituiu plenamente. Se você ler a legislação federal a respeito de importação, quem está estudando para a Receita Federal do Brasil vai estudar a do INPE, vai ver que a do INPE tem a finalidade, desde 2018, de substituir a DI, mas ainda não a substitui completamente. Então você vai ter importações que vão usar o documento único de importação e importações que vão usar a declaração de importação. Por isso que as duas vão aparecer aqui na nossa legislação. Tudo bem? Então, quando for a do INPE, você vai usar os critérios previstos nos parágrafos 18 e 19. Quando for a DI, você continua da forma natural. Né? Veja que essas alterações aí foram de 30/12/2021, finalzinho do ano passado. Tudo bem? E se houver reajuste de preço? Professor, eu estava lendo lá a respeito de uma determinada empresa e caiu na prova, né? Uma empresa de Minas Gerais deu saída da mercadoria e depois ela viu que a tabela já tinha sofrido reajuste e ela precisa agora consertar, porque a saída saiu a menor do que o valor a princípio deveria ter saído. A mercadoria saiu por R$1.000, mas teve um reajuste de 20%. O que ela faz? Ela faz o que nós chamamos uma nota fiscal complementar. Os 20% de 1.000, que são os 200, vão ser cobrados através dessa nota fiscal complementar, inclusive gerando direito a crédito ao destinatário. Então veja, se houver uma operação ou prestação interestadual entre estabelecimentos de contribuintes diferentes, caso haja reajuste de valor, depois da remessa ou da prestação, a diferença ficará então sujeita ao imposto devido pelo estabelecimento do remetente ou pelo prestador situados no Estado. Então, essa diferença fica sujeita ao imposto devido pelo estabelecimento do remetente ou prestador quando situados no Estado. E o frete, professor, pode ser que ele seja superfaturado? Pode. Você viu que tem alguns determinados produtos aqui em Minas Gerais cuja alíquota interna é 30%, 31%, 25%. E o frete é 18%. Então, o camarada pode superfaturar o frete tirando uma parte do preço da mercadoria. Isso de forma dolosa, né, intencional. Se isso acontecer, o que a gente faz? Está aqui, ó. Quando o frete for cobrado por estabelecimento do mesmo titular da mercadoria, ou seja, o cara é dono da mercadoria e é dono da transportadora, ou por outro estabelecimento de empresa que com ele mantém a relação de interdependência, então o cara tem uma interdependência entre a mercadoria e a transportadora. Na hipótese em que o valor do frete exceder níveis normais de preço em vigor no mercado local para serviços semelhantes, observado o preço corrente da mercadoria, esse valor excedente será havido como parte do preço da mercadoria. Então, se houver um valor excedente, esse valor excedente será havido como parte do preço da mercadoria. Tá certo? Então, isso já é interessante. A gente já guarda isso aqui, ó, o frete superfaturado. Vamos para outra? Qual que é a data em que você vai fazer a mudança do câmbio da base de cálculo da importação? Sempre que o valor tributável estiver expresso em moeda estrangeira, será feita a sua conversão em moeda nacional ao câmbio do dia da ocorrência do fato gerador. Na hipótese de importação, observado o disposto para o terceiro desse artigo, o valor constante do documento de importação expresso em moeda estrangeira será convertido em moeda nacional na taxa de câmbio usada para o cálculo do imposto de importação, que é a data do registro da DI, ou data do registro da do INPE, como a gente viu, sem qualquer acréscimo ou devolução posterior se houver variação cambial até o pagamento efetivo do preço. Então aqui já temos uma regra que ela não prevalece câmbio no dia da ocorrência do fato gerador. Se houver imposto de importação, nós vamos usar a mesma data do imposto de importação, que é a data do registro da DI. Então, a exceção acaba se tornando regra para a maioria das situações. Ou seja, se a importação tem incidência do I, data do registro da DI prevalece para o câmbio. Se a importação não tem incidência do I, que pode acontecer, data do fato gerador, que é o desembaraço aduaneiro, no caso da importação. Tudo bem? Na hipótese do parágrafo anterior, não havendo devido o imposto de importação, vamos usar a taxa de câmbio que seria empregada caso houvesse tributação. Calma.
Na hipótese do parágrafo anterior, não havendo II, utilizar-se-á a taxa de câmbio que seria empregada caso houvesse a tributação. Então, perdão, só aqui no finalzinho aqui que a gente deu uma escorregada. Aqui no estado de Minas Gerais ele não faz a volta lá para a data da ocorrência do faturador. Ele continua, né, no caso de haver o II, você vai usar a data, né, será convertido pela taxa de câmbio usada para o II. Se não tiver II, não havendo o II, utilizar a taxa de câmbio que seria empregada caso houvesse tributação. Então, o entendimento que eu tenho aqui é caso houvesse a tributação do II. Né? Então, seria uma situação excepcional. Uma situação excepcional. Né? Bom, vamos lembrar. O artigo 47 está lá no CTN. A regra geral para qualquer tributo é essa. Né? A data do câmbio, a data da ocorrência do faturador. No caso da importação, a gente diz que a data do câmbio é a data do imposto de importação. Mas esse não sendo devido, eu calculo essa taxa e seria empregado como se houvesse. É o que ele fala. Tá bom? Então me perdoa. Na verdade, coloca aí a seguinte situação. A regra geral do CTN é data do faturador. Na importação, data do próprio imposto de importação. Se imposto de importação não houver, a maioria dos estados volta para a data do faturador. Aqui não. Ele fala, faça como se houvesse. É diferente aqui em Minas Gerais, cara. Cada estado tem as suas regrinhas, né? Aqui tem uma boa diferença para cálculo de tributo. O valor fixado pela autoridade aduaneira para a base de cálculo do imposto de importação nos termos da legislação aplicável substituirá o valor constante do documento de importação. É o arbitramento do fiscal. Então, se houver um arbitramento do fiscal quanto à base de cálculo do imposto de importação, isso substitui o valor constante do documento de importação. Então, o valor arbitrado substitui a base de cálculo utilizada. Né? Uma situação interessante aqui para a gente também levar para a prova. Tudo bem, pessoal? Continuando. Né? Bom, tão importante como a gente saber o que entra na base de cálculo do nosso ICMS é saber o que está fora da base de cálculo do ICMS. E aqui estão alguns itens que não integram a base de cálculo do ICMS. Então, estão fora da base de cálculo do nosso ICMS. Veja lá. O imposto sobre produtos industrializados, quando acontecerem 3 coisas ao mesmo tempo. Quando a operação for realizada entre contribuintes do ICMS, 1. Relativo a produto que seja destinado à futura industrialização ou comercialização, 2. Configure fato gerador de ambos os impostos, 3. Então é como se a gente falasse assim, ó, a empresa A, que é uma indústria, está dando saída para a empresa B, que é um atacadista. Tudo isso em Minas Gerais. A saída é fato gerador de ambos os impostos, IPI e ICMS ao mesmo tempo. Ambos são contribuintes do ICMS. E o atacadista, quando ele compra para revender. Vai haver nova saída posterior para futura comercialização. Então, se 1, saída é fato gerador de 2 impostos. 2, ambos são contribuintes do ICMS. E 3, saída futura para comercialização. Acontecerem ao mesmo tempo, o IPI está fora da base de cálculo ICMS. O IPI está fora da base de cálculo ICMS quando acontecerem as 3 coisas ao mesmo tempo. 1, a saída é fato gerador de ambos os impostos. 2, ambos são contribuintes do ICMS. 3, vai haver nova saída para futura industrialização e comercialização. Se 1, 2 e 3 acontecerem ao mesmo tempo, o IPI está fora da base de cálculo. Quando é que o IPI está dentro da base de cálculo do ICMS, professor? Aí é quando você vende. E alguma dessas 3 coisas não vai acontecer. Tipo, vendi para o consumidor final. O que eu faço com esse IPI? Tem que botar na base de cálculo, é um custo da mercadoria. Vendi para um não contribuinte do ICMS. O que eu faço com o IPI? Bota na base de cálculo, que eu estou vendendo para alguém que vai ser o consumidor final no final das contas. Então, se eu vender para quem não vai revender ou para um não contribuinte do tributo, aí o IPI entra na base de cálculo do ICMS, porque as 3 coisas não estão acontecendo ao mesmo tempo. Tudo bem? Só que a leitura do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 11 da Constituição Federal não é muito boa. Eu prefiro fazer o esqueminha. 2 bolinhas, uma setinha, outra setinha, já resolve o problema. 1, saída fato gerador de 2 impostos. 2, ambos são contribuintes de ICMS. 3, vai haver nova saída. IPI está fora. Fechou?
Outra coisa que a princípio o IPI está fora da base de cálculo, né? Perdão, que está fora da base de cálculo do ICMS. A taxa de embarque devida pela utilização de um terminal rodoviário na prestação do serviço de transporte rodoviário, interestadual, intermunicipal e de passageiros. Então, essa taxa de embarque no transporte rodoviário de passageiros também está fora da base de cálculo do ICMS. Mas a exceção legal de cair em prova, né? Então, ao mesmo tempo que é importante a gente saber o que está fora da base de cálculo do ICMS, é também extremamente importante saber o que entra na base de cálculo do tributo. Então, veja lá. Entra na base de cálculo do ICMS o montante do próprio imposto. Integra sua base de cálculo, inclusive nas hipóteses previstas nos incisos 1 e 2 do caput do artigo 43 desse regulamento, constituindo o respectivo destaque uma mera indicação para fins de controle. Então, veja, o montante do imposto integra sua base de cálculo. Tá certo? O montante do imposto integra sua base de cálculo. Então, integra a base de cálculo do imposto. Veja lá, nas operações, todas as importâncias recebidas ou debitadas pelo alienante ou repetente, tais como frete, seguro, juros, acréscimos e outras despesas. A vantagem recebida a qualquer título pelo adquirente, salvo desconto ou abatimento que independam de condição, assim entendido que não estiver subordinado ao evento futuro incerto. Calma, cuidado. Descontos, abatimentos, eles entram na base de cálculo ICMS, salvo aquele que for, né, independendo de alguma condição. Então, a gente tem um outro elemento, naquilo que a gente fala que entra na base de cálculo, o desconto ou abatimento incondicional, que é aquele que não depende de nenhuma condição futura incerta. Dá um exemplo, pessoal. Ah, você vai pagar à vista, eu te dou 10% de desconto. Isso é um desconto incondicional. Isso vai sair da base de cálculo ICMS, porque ele já vai ser dado na hora de você fazer a nota fiscal. A mercadoria vale 1.000, mas você pagou à vista, você vai pagar só 900. Por quê? 10% eu vou tirar da base de cálculo. Você entendeu? Então esse é o desconto incondicional. Então o desconto, quando é incondicional, ele não integra, ele está fora da base de cálculo ICMS. Também integra a base de cálculo do imposto. Nas prestações, todas as importâncias recebidas ou debitadas ao tomador de serviço, tais como juro, seguro, desconto concedido sob condição, preço de serviço de coleta e preço de entrega de carga. Também entra na base de cálculo. Agora, quando o preço declarado pelo contribuinte para a operação ou prestação for inferior ao de mercado, então, eu estou falando que o preço declarado pelo contribuinte está abaixo do de mercado. A base de cálculo do ICMS poderá ser determinada em ato da autoridade administrativa que levará em consideração preço corrente da prestação ou da mercadoria ou sua similar no estado ou em região determinada, preço free on board à vista, preço de custo da mercadoria, acrescido das despesas indispensáveis relacionadas com a operação, valor fixado por um órgão competente, hipótese em que serão observados os preços médios praticados nos 30 dias anteriores ao mercado, na região onde ocorreu o faturador, ou os preços divulgados ou fornecidos por organismos especializados. Esse artigo 52 está falando de base de cálculo mínima aqui no estado de Minas Gerais. A gente não vai aceitar base de cálculo menor que essas mínimas. Então, de alguma forma, a gente entende que o estado vai considerar algumas bases de cálculo como mínimas. E aqui estão a regra aí dessas bases de cálculo mínimas no artigo 52. Parágrafo 1º. Tendo a operação ou a prestação sido tributada por valores mínimos de referência e verificado que o valor real for diverso do adotado, será então promovido o acerto. Então, foi usado o valor mínimo de referência, mas o valor real foi diverso do adotado. Você pode fazer o acerto, mediante requerimento do próprio contribuinte para efeito de restituição do imposto pago a maior, ou lançamento na escrita fiscal do contribuinte no mesmo período do débito remanescente, se ele tem que pagar imposto, ou recolhimento no documento de arrecadação distinto do mesmo período do débito remanescente, tratando-se de produtor rural. Então, na verdade, pode acontecer que a diferença entre o preço mínimo e aquele que foi realmente aplicado possa gerar imposto a pagar ou imposto a restituir. Isso é interessante, né? Os valores mínimos de referência serão fixados pelo subsecretário da Receita Estadual para aplicação no âmbito do Estado ou em uma das mais regiões do Estado
e pelos titulares das Superintendências Regionais da Fazenda para aplicação em suas respectivas circunscrições, podendo variar de acordo com a região e terem seus valores atualizados sempre que necessário. Então, os valores poderão ser atualizados. Mas se o valor ali é mínimo, como é que o contribuinte vai poder utilizar um valor abaixo daquele mínimo? Aí você matou, né? Quando ele conseguir comprovar que aquele valor que ele está mostrando é realmente o valor que deve ser levado em consideração. Tá? Então ele tem que trazer provas aí, né? Pode ser provas até periciais para dizer, o valor que eu estou falando é o valor realmente que deve ser aplicado. Nas operações e prestações interestaduais, a aplicação do disposto nesse artigo vai depender da celebração de acordo. Quando é que a base de cálculo mineira vai servir para um outro estado? Somente se houver acordo entre as unidades da federação envolvidas, a fim de estabelecer os critérios e a fixação desses valores. Bom, esse item aqui, vou marcar com 2 asteriscos aqui, eu vou estudar aqui agora, né? Mas eu creio que ele seja muito importante para a prova de vocês, né? Inclusive a prova de auditoria fiscal, porque o arbitramento da base de cálculo acaba sendo um tema interessantíssimo para a prova de auditoria na parte fiscal, porque a gente tem lá a auditoria contábil, mas a partir do momento que ele fala de erros e fraudes na escrita fiscal, a gente já está na auditoria fiscal. Então até uma questão sobre esse artigo pode cair na prova discursiva de vocês. Até uma questão deste artigo pode cair na prova discursiva de vocês. Tomem cuidado, meus queridos. Às vezes a gente fala assim, pô, professor, não, tome todo cuidado. Tudão aqui está falando com você com todo carinho e é realmente... Por quê, professor? Porque eles colocam questões práticas na prova de auditoria. E aí na questão prática ele pode simplesmente... Você, fiscal, se deparou com uma determinada situação, né? Onde o contribuinte alegou que perdeu ou extraviou os livros e documentos fiscais. Qual é o entendimento da nossa legislação a respeito disso? Ou você acabou de pegar uma nota fiscal, uma DANF, por exemplo, no caminhão, foi ver a mercadoria, o camarada colocou um preço, né? Você está lá com, por exemplo, computador ou celulares, né? Celulares lá, iPhones lá, né? iPhone 13, né? O valor de mercado lá, sei lá, 6 mil, 8 mil reais. Aí tá lá na nota fiscal pela metade do preço. Meia nota. O cara mandou meia nota. E aí, o que você faz, fiscal? Você está na sua auditoria. Você está na sua verificação fiscal. Você está pegando um flagrante. Então, tudo isso cabe o arbitramento. Mas aonde está baseado em lei que eu posso fazer esse arbitramento? Né? Nós temos lá na Lei Candir, mas nós temos aqui no regulamento do semestre mineiro. Imagina se você cita o artigo 53 do regulamento na prova discursiva. Aí é nota 10. Nota 10 para o meu futuro auditor fiscal do estado de Minas Gerais. Então, para você que quer ser auditor, meu querido, só alegria, o artigo 53. Então, ele fala assim, ó, o valor da operação ou da prestação será arbitrado. Veja, não é que poderá ser, às vezes ele quer te induzir ao erro aqui, ó. Será arbitrado pelo fiscal de Minas, você, quando? Quando não forem exibidos à fiscalização os elementos necessários para a comprovação do valor da operação ou da prestação, inclusive se houver perda ou extravio de livros e documentos fiscais. Veja, o cara não exibe, a fiscalização notifica e o cara não mostra nada. Então a falta de elementos para você poder estabelecer o valor real tributável faz com que você, a princípio, tenha que fazer o arbitramento. Fiscal, não tem jeito, você vai ter que fazer o arbitramento. Pessoal, meu primeiro trabalho na Cefaz. Cheguei lá em Minas Gerais, primeiro trabalho que eles me colocaram, eu fui fazer lá uma operação, paramos o caminhão, não tinha nota fiscal, pedimos as coisas para o contribuinte não apresentou nada, tivemos que fazer o arbitramento. Você entendeu? Então, justamente, ó, até caso de perda, até caso de extravio, né, não houve exibição à fiscalização, arbitramento. Ou, como eu falei o exemplo para você agora há pouco, ó, foi declarado, tem um documento fiscal, mas tem um valor notoriamente inferior ao preço corrente da mercadoria. O que é isso aí, professor? Subfaturamento. Então, a irregularidade aqui, fiscal, você vai falar assim, ó, houve um subfaturamento, o cara jogou a base de cálculo lá para baixo. Para quê? Para pagar menos imposto. Né? Cada saída de mercadoria é débito do imposto, tem obrigação a pagar. Jogou lá embaixo para não ter que pagar. 3. Operação ou prestação de serviço se realizem sem emissão do documento fiscal. Aqui é muito comum, né? Você se deparar com um caminhão e o caminhão não tem a nota fiscal eletrônica, não tem o DANF,
não tem o DACT para prestação de serviço de transporte, não tem o conhecimento de transporte eletrônico, não tem nada. Né? O famoso caminhão fantasma. Porque é o seguinte, cara, se a pessoa compra sem nota, ela vende sem nota, ninguém sabe que aquela mercadoria transitou. Por isso que muitas vezes a gente faz, né, fiscalizações em trânsito, para a gente ver se realmente foram emitidas as notas fiscais. Então, na idade, se você pegar uma mercadoria sem documento fiscal, você vai ter que fazer o arbitramento. Tá certo? Ficar comprovado que o contribuinte não emite regularmente documento fiscal relativo a operações ou prestações próprias ou naquelas em que seja o responsável pelo recolhimento do imposto. Então, se ele não emite regularmente documento fiscal, o que é emitir regularmente, professor Tudão? Emitir regularmente, querido, é cada operação tem sua nota fiscal. Cada prestação tem seu conhecimento de transporte. Não há operação sem nota. Não há prestação sem conhecimento. Ou seja, se o camarada não fizer isso de forma regular, ou seja, toda operação ele emite nota, toda prestação ele emite conhecimento, está tudo errado. Então ele está fazendo de forma irregular. Arbitramento nele. 5. Ocorrer a falta de sequência no número de ordem das operações de saídas ou das prestações realizadas em cupõezinhos fiscais relativamente aos números que faltarem. Que história é essa, professor? Cupom fiscal é aquela maquininha que a princípio você vai lá na drogaria, vai lá no supermercado, está lá do lado do terminal do computador e que sai o cupomzinho. Ali tem uma fita detalhe que a princípio acompanha o cupom, que é carbonada, então sai um cupomzinho que entra na tua mão e a fita detalhe fica com o carbono ali, com todas as informações daquilo que a princípio foi emitido pelaquela maquininha. A maquininha chama-se ECF, ou emissora de cupom fiscal. Agora, se você permite, através do programa da maquininha adulterado, que números sejam pulados, você permite que rolos sejam feitos. Então, toda vez que números foram pulados naquele CF, o fiscal pode arbitrar, ele pode falar assim, vou pegar a média dos últimos 100 operações, e essas 10 aqui que você, a princípio, pulou, eu vou botar esse valor dessa média. Quem vai fazer isso? Você, fiscal. Você vai arbitrar toda vez que ocorrer falta de sequência no número das operações com o cupom fiscal, relativamente aos números que faltam. E em qualquer outra hipótese em que sejam omissos ou não mereçam veja as duas situações principais que a própria Lei Candir prevê, né? Quando é que você arbitra? Quando o contribuinte não entrega ou o que ele entrega não merece fé, não merece confiabilidade. As declarações, os esclarecimentos prestados ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou por terceiro legalmente obrigado. Então é aqui que mora o perigo, né? Esse tipo de questão é justamente a gente podendo entender o que a princípio são as causas de arbitramento fiscal, né? E agora, bom, eu já sei as causas de arbitramento fiscal, porque o artigo 53 me deu várias causas de arbitramento. Mas como eu vou trabalhar com arbitramento, eu gostaria de saber, professor, por onde começar. Aonde que eu vou pegar esse arbitramento da onde, professor? Da minha cabeça? Cada hora eu vou criar uma situação? Não. Comece pelo artigo 54 do regulamento, porque ali você já tem um embasamento para você começar a história. Até porque, de acordo com aquilo que você conseguir pegar no contribuinte, isso vai te ajudar ou não no arbitramento. Veja, então, como é que é feito o arbitramento na nossa auditoria fiscal. Veja lá, para efeitos de arbitramento, de que trata o artigo anterior, o fisco vai adotar os seguintes parâmetros. O fisco adotará os seguintes parâmetros. Inciso número 1. Valor mínimo de referência. Esse valor mínimo a gente já viu em artigos anteriores, que é determinado pela própria Secretaria da Fazenda Mineira. Muitas vezes a própria Cefaz vai atribuir aquele valor mínimo, aquela base de cálculo mínima de referência. Ou 2. O preço no dia a dia da mercadoria, o preço corrente, ou de sua similar, ou da prestação na praça do contribuinte fiscalizado ou no local da autuação. Veja, pegue o preço corrente. Vai lá na local, olha, acabei de apreender um caminhão de banana. Quanto está a banana aí no mercado? A banana aqui está tanto. Então esse é o preço corrente no local, né? Mas não é a mesma banana, mas é uma similar. Você entendeu? Você vai ter que se virar, fiscal. É você que é o auditor. É você que vai fazer o arbitramento. É você que vai matar essa questão na prova e depois vai matar no dia a dia lá. Artigo 53. Quais são as causas de arbitramento no Estado? Artigo 54. Quais são as bases de cálculo utilizadas para arbitramento? Pega a visão. Arranca a questão na prova. Salta aos olhos que pode cair na prova dos senhores. Sim, meu querido. Veja lá.
O preço free on board à vista da mercadoria é calculado para qualquer operação. Preço free on board, o que é? É o preço sem frete, sem seguro. Porque o frete e seguro são por conta do destinatário. Nós falamos na aula anterior. Free on board significa, é um Incoterms, é um termo de comércio internacional que foi abrasileirado. Então, para nós é só FOB, é o frete tipo 2 na nota fiscal. Lá tem lá 1, CIF, 2, FOB. Por conta do destinatário. Ou seja, é como se o caminhão estivesse na tua frente, eu não me preocupasse para onde ele está indo, porque eu não quero nem saber do frete. O frete é do destinatário. FOB. Calculado para qualquer operação. Ah, não consegui matar com nenhuma dessas. Então pegue o custo da mercadoria ou do serviço, mais as despesas indispensáveis à manutenção do estabelecimento. Pegue o custo da mercadoria ou do serviço, mais despesas indispensáveis para manter o estabelecimento, conforme a gente vai ver no parágrafo 3º. Quando se tratar de arbitramento do montante da operação ou prestação em determinado período de tempo, no qual seja conhecida a quantidade de mercadoria que foi transacionada ou do serviço prestado. Opa, então aqui eu já sei, eu tenho duas coisas aqui, tem dois elementos para permitir o arbitramento. Eu sei o quanto de mercadoria ele produziu e vendeu, então eu já sei o custo dela. E eu sei quanto de despesa ele tem que pagar para poder manter-se lá naquele local. Eu sei o aluguel daquele barracão, eu sei a conta de luz, eu consigo acessar esses dados de terceiros. Então eu vou somar isso aí nessa base de cálculo. Valor fixado pelo órgão competente, hipótese em que serão observados preços médios praticados nos 30 dias anteriores no mercado da região onde ocorrer o fato gerador, ou preço divulgado ou fornecido por organismos especializados, quando for o caso. Veja, preço divulgado ou fornecido por organismos especializados, quando for o caso. É uma outra situação também de arbitramento. Mas continua. Valor da mercadoria adquirida acrescido do lucro bruto apurado na escrita contábil ou fiscal, na hipótese de não escrituração da nota fiscal relativa à aquisição. Então você pega o valor da mercadoria adquirida mais o lucro bruto, porque isso a gente consegue verificar na escrita contábil ou fiscal, né? Valor estabelecido pelo avaliador designado pelo fisco. Então, às vezes, a princípio, o fisco nomeia um avaliador, que normalmente é um auditor fiscal, ou, a princípio, um perito estabelecido por causa daquela mercadoria, que é muito específica. Então, a peritagem pode ser utilizada pelo fisco, um avaliador pode ser utilizado pelo fisco para ajudar no arbitramento dessa base de cálculo. Valor dos recursos de caixa fornecidos à empresa por administradores, sócios, titular de empresa individual, acionista, controlador da companhia ou terceiros, se a efetividade da entrega e a origem dos recursos não forem demonstradas. Aqui é auditoria pura. Ai, cai na prova. Então o camarada vai lá e faz uma doação para a empresa. Na verdade, isso é o caixa 2, né? Ele doa um dinheiro para a empresa que não aparece em lugar nenhum. Porque a origem do recurso não é demonstrada. A efetividade da entrega desse dinheiro não é demonstrada. Porque, na verdade, ele faz o quê? Ele vende sem nota, o dinheiro entra no caixa. Ele não pode contabilizar aquilo, porque senão vai ser descoberto que há uma disparidade entre as entradas e a movimentação de estoque. O que ele faz? Ele começa a pagar a coisa dizendo assim, ó, doação do sócio. O sócio me doou um dinheiro para poder pagar essas contas. Mas que dinheiro que é esse do sócio? Se nem sai da conta pessoal dele para poder entrar na conta da empresa, não tem demonstração dessa origem de recursos. Isso é auditoria pura, meu querido. Cai na prova, cai na prova, cai na prova. Está entre os itens de auditoria dos senhores no seu edital de auditoria. Aliás, essa aula aqui, essa parte da aula eu já estou gravando para a parte de auditoria. Vou passar para você em auditoria lá. Estuda essa parte do regulamento, porque ela vai te ajudar na prova de auditoria contábil e fiscal. Tudo bem? Uau, professor, eu preciso saber disso. Isso está num dos itens do edital. Valor médio das operações ou das prestações realizadas no período de apuração ou na falta deste, no período imediatamente anterior, em hipótese prevista nos incisos 1, 4 e 5 do artigo anterior. Então, valor médio das operações ou prestações. 1, valor mínimo de referência, né? Perdão, 53, né? 1, não foi exibida a fiscalização ou elementos necessários. 4, ficar comprovado que não emite regulamento de documento fiscal. E 6, os dados são omissos ou não mereçam fé. Aí você vai pegar o quê? O valor médio das operações do período. Professor, então ele não entregou a documentação de 10 operações. Eu tenho a média de 100 operações. Eu pego aquela média e jogo nas 10 aqui.
Está errado fazer isso? Não, é uma forma de arbitramento. Ele fala ali, ó, valor médio das operações ou prestações, né, em período imediatamente anterior. Valor constante do totalizador geral. Todo emissor de cupom fiscal, né, ou máquina registradora, ou terminal ponto de venda, ou POS, né, Point of Sale, né, então eles têm um totalizador geral. Então você vai pegar aquele totalizador geral que vai falar todas as operações que foram feitas naquela maquininha. E aí você consegue fazer uma média daquelas operações. Então essa é uma outra forma do fiscal fazer o arbitramento. E continua. O artigo é quente. 12. O valor do serviço de comunicação contratado pelo prestador acrescido ao lucro bruto, apurado em sua escrita contábil fiscal. Então, se for uma empresa de serviço de comunicações, pegue o valor do serviço de comunicação contratado pelo prestador acrescido de lucro bruto. E vamos estabelecer nosso arbitramento. A Superintendência da Receita do Estado de Minas Gerais, nas hipóteses do artigo anterior, poderá estabelecer parâmetros específicos com valores máximo e mínimo para o arbitramento do valor de prestação ou de operação com determinadas mercadorias, podendo tais parâmetros variar de acordo com a região em que devam ser aplicados e terem seu valor atualizado sempre que necessário. Veja que a própria Secretaria da Receita pode estabelecer valores máximo e mínimo de arbitramento, né? De acordo, inclusive, com a região do estado em que estiver. E pode haver até atualização nessa situação. Interessante aqui as situações da secretaria, né? O valor habitado pelo fisco, ele é absoluto? Não cabe nenhum tipo de reclamação, de recurso? Não cabe ampla defesa? Professor Tudão, em todo lugar, segundo a Constituição Federal, cabe a ampla defesa. Então aqui também, né? Então o valor arbitrado pelo fisco poderá ser contestado, olha lá, ampla defesa e contraditório, mediante exibição de documentos que comprovem suas alegações. Então, a contestação é justamente a garantia da ampla defesa, do contraditório sobre aquela base de cálculo que está sendo arbitrada. Para efeitos ainda do disposto no inciso número 4, são consideradas despesas indispensáveis à manutenção do estabelecimento. Lembra que a gente vai pegar as despesas, vai somá-las todas? Então, o que eu, princípio, digo que é indispensável para manter-se um estabelecimento aberto? Salários e retiradas, aluguel, água, luz e telefone, impostos, taxas e contribuições, outras despesas em geral. Então entra um monte de gente ali, né? Se eu, ao princípio, tenho a folha de salário dos caras, tenho quanto ele paga de aluguel, de luz, de água, de telefone, pego lá também os impostos que ele pagou no período, pego outras despesas gerais que eu conheço, eu somo todas essas despesas, faço um somatório das despesas, eu digo que essa aqui é a base de cálculo do ICMS. Multiplico pela alíquota padrão do... Vamos imaginar que o produto aqui em Minas Gerais vai ser 18%. Vou dizer, isso aí é o imposto devido. Cara, então você pega, professor, o fiscal pode pegar a soma da despesa e dizer que é a base de cálculo do imposto, porque aquilo é o mínimo que ele poderia ter recebido no mês para poder manter a empresa aberta, e sobre aquilo ele vai lá e faz decidir tudão ICMS. Exatamente isso, fiscal. Isso é o arbitramento que nós fazemos. Uma das formas de arbitramento. Para você poder verificar o montante real tributável, não tem jeito, você faz o quê? Você faz uma possibilidade, uma estimativa, né? Uma base de cálculo que, a princípio, é verificada. Se o contribuinte tiver provas que é o contrário, vai servir as provas dele. Se não tiver provas, é o que vai servir para nós apurarmos o tributo. Na impossibilidade de aplicação dos valores previstos no caput deste artigo, será adotado o valor que mais se aproximar a qualquer desses referidos parâmetros. Então, o parágrafo 4 ainda permite que você ainda dê mais uma inventadinha de tudo aquilo que você leu, e nós vamos levar isso para a nossa prova. Professor Tudão, gostei demais dessa parte da matéria, porque tem tudo a ver com o tema de auditoria contábil, auditoria tributária, auditoria fiscal para a prova dos senhores, tá bom? Eu espero que você tenha entendido aí para a gente poder levar para a prova. Galera, agora a gente vai fazer o quê? Treinar com questões. Base de cálculo e você, tudo a ver. Vamos para a telinha? Então, caiu na prova. Ó. Conforme a lei estadual, a base de cálculo do ICMS é necessariamente composta pela soma do valor da mercadoria, frete, seguro, juros, descontos incondicionais. Isso não está na base de cálculo. Exceto no caso da importação do exterior, quando deve ser acrescido ainda o adicional de frete da lei mercante. Então, a letra A está fora. Letra B. Na hipótese do desembaraço aduaneiro de mercadorias ou bens importados do exterior,
a soma das seguintes parcelas: valor da mercadoria ou bem indicado nos documentos de importação, imposto de importação, imposto sobre produtos industrializados, despesas aduaneiras e quaisquer outras pagas ao porto ou ao recinto alfandegado. Na verdade, ele colocou ao recinto alfandegado, ficou um negócio aqui que não está na lei do imposto. Não está na lei do imposto. Letra C. Na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro estado, pertencente ao mesmo titular, tratando-se de mercadorias industrializadas, o valor correspondente à entrada mais recente da mercadoria. Não é o que fala também a nossa lei mineira. Né? Letra D. Na hipótese de pagamento antecipado em razão de entrada em território goiano, aqui na verdade deveria ser mineiro, vamos botar mineiro, de mercadoria destinada à revenda ambulante no estado, sem destinatário certo, o valor da mercadoria da prestação acrescido necessariamente de um percentual de margem de lucro de 60%. Não tem essa previsão aqui, a gente acabou de ver. Na entrada no estabelecimento de contribuinte de mercadoria oriunda de outra unidade da federação destinada ao ativo fixo, o valor da operação sobre o qual foi cobrado o estado de origem, acrescido o montante relativo ao ajuste da diferença entre a alíquota interestadual e a alíquota interna. Opa, na entrada do estabelecimento de contribuinte estão falando de FAO. Aqui estaria mais próximo ao nosso gabarito letra E, né? Então você pega a base de cálculo da origem e multiplica pela diferença entre a alíquota interestadual e a alíquota interna. É isso aí. Outra situação da base de cálculo, caiu na prova de São Paulo. A base de cálculo do ICMS é integrada pelo montante do próprio imposto, seguro, juros, importâncias pagas, recebidas ou debitadas, como descontos concedidos sob condição, mais o valor do frete, se o transporte foi efetuado pelo próprio remetente ou por sua conta e ordem for cobrado em separado. Olha que interessante, é o gabarito da questão, só que essa situação, né, da letra A, montante do próprio imposto, seguro, juros, importâncias pagas, recebidas ou debitadas como descontos concedidos sob condição, entra na base de cálculo, e o frete não foi citado, né? Não foi citado na lei mineira aqui o frete. Mas o frete ele entra na base de cálculo semestre na mercadoria, porque a lei Candira assim prevê. Se o frete for efetuado pelo próprio remetente, então é a cláusula, né, o frete carga própria, né, que o remetente vai lá. Então, mas mesmo sendo carga própria, não incide ICMS sobre o serviço de transporte de carga própria, mas ele é um custo para entrar na base de cálculo do ICMS sobre a mercadoria. Então não incide ICMS sobre o serviço, mas é custo para entrar na base de cálculo da mercadoria. E, como ele cita aqui para nós, né, no caso aqui relacionado, ou por sua conta e ordem, frete por sua conta e ordem foi cobrado em separado. Então o frete CIF também poderia entrar na base de cálculo semestre da mercadoria se for cobrado em separado. Então, na verdade, são os dois fretes, frete carga própria e frete CIF, podem entrar na base de cálculo semestre. O montante do próprio imposto, do seguro, juros e importâncias pagas, recebidas ou debitadas, como descontos concedidos sob ou sem condição. Aqui esse sem condição está fora. Valor do frete se o transporte foi efetuado pelo próprio remetente. Letra C. Montante do próprio imposto, seguro, juros e demais importâncias pagas, recebidos ou debitados, descontos concedidos sem condição. Incondicional está fora da base de cálculo, não dentro. Além do valor do frete independente de quem realize, também está fora. Valor da mercadoria dos valores pagos a título de juros, seguros e outras importâncias pagas, recebidas ou debitadas, descontos concedidos e do frete, se o transporte foi efetuado por transportadora, está fora. Pelo valor do seguro, juros e importâncias pagas, recebidas ou debitadas, e dos juros concedidos, mais o valor do frete, caso o transporte seja efetuado pelo próprio adquirente ou pelo remetente, por sua conta e ordem, seja cobrado em separado. Também está fora. Gabarito, então, da questão, como a gente viu aqui, alternativa letra A. Fechou, pessoal? Então, importante questão aqui, levando aqui para a prova. Tá bom? Com isso, nós encerramos esse bloco. Firmes no propósito. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima.